graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Dando continuidade no nosso assunto escatológico, a doutrina das últimas coisas, hoje nós vamos falar sobre o reinado do anticristo. E eu quero começar lendo o versículo no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Nós sabemos que Satanás era um anjo perfeito no céu e ele se rebelou contra Deus. Ele deixou a soberba, o orgulho tomar conta do seu coração e ele quis assentar o seu trono acima do trono de Deus e ser semelhante a Deus. E esta mensagem foi a mensagem que ele propagou para Eva. E até hoje, o ser humano, ele corre atrás deste alvo. O ser humano, ele quer ser Deus. O intuito de Satanás é ser Deus. O Satanás, ele quer ser adorado. Então, ele usa todos os artifícios para conseguir isso. E quando eu falo de reinado do anticristo, é bem isso. Ele vai usar a vida de uma pessoa para se autopromover nesta terra. Então, o objetivo, o intuito, ele começou no céu, depois ele foi lançado para o inferno, ele conseguiu colocar a mensagem dele no coração de Eva, e Eva passou para Adão e toda a humanidade. Quando se permite, ela deixa o orgulho tomar conta do coração. O plano, a estratégia de Satanás é essa, de ser adorado. Porque o nosso Deus, nós o adoramos. Os anjos o adoram. A igreja de Cristo o adora. Você também pode ser um adorador. Ressaltando que são as únicas pessoas que Deus procura na terra. Aqueles que o adorem. E adore em espírito e em verdade. Seja um adorador. No livro do Gênesis, capítulo 10, versos 8 a 10, diz assim: e Cuxi gerou a Nimrode. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. Então este homem poderoso, ele conseguiu exercer um domínio sobre a terra. E agora no capítulo 11, dos versos de 1 a 4, ele conseguiu formar naquele período um governo já global. Olha o pensamento dele. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toca nos céus, e façamos-nos o nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Olha só, ele montou uma aldeia global. Uma só língua, um só pensamento, uma só cidade, né? Vamos formar aqui uma civilização, vamos mostrar poder, construindo uma torre que toca aos céus. Esse é o pensamento de Satanás. Uma aldeia global, uma só língua, uma só política, uma só religião. Ele quer ter o controle de toda a terra.
E nós estamos ouvindo muito disso, né? Uma nova ordem mundial, uma liderança mundial, um sistema mundial, uma moeda mundial, uma religião mundial. Então nós temos ouvido falar muito disso, e esse pensamento, ele não é recente. Já teve muitas pessoas na história que pensaram desta maneira. Quero falar as diferenças de Nirode e do anticristo. Na verdade, Nirode, ele foi o primeiro homem a ser poderoso na terra. O anticristo será o último homem poderoso na terra. O versículo de Nirode está em Gênesis 10, verso 8. 2 Tessalonicenses 2, versos 8 e 9, fala que o anticristo será o último homem poderoso na terra. Gênesis 10, 10, Nirode foi o primeiro homem a fundar um reino na terra. Apocalipse 17, o anticristo será o último homem a fundar um reino na terra. Babel foi o princípio do reino de Nirode, Gênesis 10, 10. Babilônia vem de Babel, será o final do reino do anticristo. Apocalipse 18, versos 9 e 10. O Senhor destruiu o sistema babélico de Nirode, Gênesis 11, versos 8 e 9. O Senhor destruirá o sistema babilônico do anticristo. Apocalipse 18, verso 21. Por que as pessoas, elas se permitem ser enganadas? Você pode se perguntar, se está tudo escrito na Bíblia, se as pessoas têm acesso à palavra de Deus, têm acesso a esse estudo, por que elas vão se permitir ser enganadas? Gênesis 4, verso 8, diz assim: E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Caim e Abel nasceram depois que Adão e Eva cometeram o pecado. E eles foram oferecer um sacrifício a Deus. Caim era agricultor, pegou da lavoura e levou adiante de Deus. Abel era pecuarista, pegou um cordeiro e apresentou diante de Deus. E diz a Bíblia que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Aparentemente, as duas ofertas estavam corretas. O problema estava no coração. O coração de Caim era mau. Agora os dois tinham o mesmo pastor, porque neste período quem pastoreava eles era o próprio Deus. Tiveram a mesma educação. Os dois eram filhos de Adão e Eva que caminhavam no paraíso, no jardim do Éden com Deus. Eles tiveram o mesmo tipo de liturgia, o mesmo tipo de educação, mas um resolveu servir a Deus verdadeiramente, o outro não, porque o coração de Caim era mau. Assim é a humanidade. Tem muitas pessoas, elas podem estar ouvindo de Deus, podem ter conhecimento de Deus, mas o coração dela é mau, e ela não faz nada para se arrepender, nada para mudar, porque acha que as suas convicções estão corretas. E nós podemos ver isso no comportamento de Caim. Em Daniel, capítulo 2, o verso 31 a 35, o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho. E este sonho vai falar de alguns impérios. Diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem o auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro
e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como para gana das eiras do Estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Então o rei Nabucodonosor, ele teve esta visão, e ele chama todos os magos, encantadores, feiticeiros do reino da Babilônia para falar o que ele tinha sonhado. E os magos, encantadores, ficaram com muito medo, porque a sentença era a morte se eles não conseguissem fazer isso. Nesse pacote estava incluído Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí Daniel pede para Arioque um tempo, até que ele traga a revelação. E eles vão orar, e Deus dá a revelação do sonho para Daniel. E Daniel então fala o que o rei sonhou. E esses impérios eram os seguintes, nos dias de Daniel. Lembrando que 2 grandes impérios já haviam caído neste tempo. O ouro representa o Império Babilônico, que era no período em que Nabucodonosor, exatamente nesses dias, estava operando, que foi do ano 605 até o ano 539 a.C., que é o ouro. A outra parte, peitoral de prata, representa o Império Medo-Persa, cujo imperador foi Dário, do ano de 539 até o ano de 331 a.C. Quando este império caiu, a parte de bronze, que é o Império Grego, macedônico, de Alexandre o Grande, do ano 330 até o ano 63 a.C. A parte de ferro, as pernas, que foi o Império Maior, que é a parte maior do corpo, representa o Império Romano, o Império dos Césares, que começou a partir do ano 76 a.C. Então, a cabeça, o peito, a barriga e as pernas representam 4 impérios. Que já era, nos dias de Nabucodonosor, o Império Babilônico, depois foi tomado pelo Império Medo-Persa, depois pelo Império Grego, e depois o Império Romano tomou conta de tudo aquilo. Depois da morte de Cristo, o Império Romano ele se dividiu em 2 partes, por isso as 2 pernas, certo? Sendo a primeira o Império Ocidental, cuja capital ficou Roma, e depois o Império Oriental, cuja capital foi Constantinopla. Lembrando que a cidade de Tessalônica concorreu para ser capital neste período. E agora o ferro e o barro representam o governo do anticristo. Lembrando que o pé tem 10 dedos, e esses 10 dedos serão 10 reis que vão fortalecer o reinado do anticristo. Por que ferro e barro? O ferro provavelmente já fazia parte da revelação do Império Romano. Então cremos que o Império Romano, de alguma maneira, ele vai ressurgir e vai fundir o Império do Anticristo. Continuando no livro de Daniel, no capítulo 7, nos versos 2 a 4, agora Daniel tem uma visão. E esta visão de Daniel, ela é muito semelhante à visão que João teve na ilha de Patmos, no capítulo 13 do livro do Apocalipse. Diz assim: falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Sempre que a Bíblia fala de mar, ela está falando de nações, tá bom? E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e
tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi-se levantado da terra, e posto em pé como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Eu quero te dizer que o leão, ele era símbolo do Império Babilônico. Depois o verso 5 diz assim: continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Quero te dizer que o urso era o animal símbolo dos medos-persas. No verso 6, depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. O leopardo era o animal símbolo dos gregos. O verso 7, depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Olha o ferro aparecendo aqui. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então, aqui o 4º animal representa o Império Romano. E depois, no verso 8, estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. Olha aqui Daniel, semelhante à parte de ferro, depois o ferro e o barro, que é uma mistura do Império Romano com o Anticristo. Agora desse ferro, desse 4º império, vai subir o que? O chifre pequeno, que é o governo do Anticristo, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem. Então está falando de um homem, de um líder, e uma boca que falava grandes coisas. Então nós entendemos que o Anticristo vai ser um diplomata, vai ser um homem que vai ter uma ótima conversação, ele vai falar muito bem, vai se expressar muito bem, vai ter um pronunciamento convincente que vai tocar profundo o coração das pessoas, porque vai ser um reinado de engano e de mentira. Daniel, capítulo 9, verso 26, nós vamos ver agora alguns nomes dados ao Anticristo, para que nós possamos entender um pouco sobre a personalidade e suas características. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir. Então, dos nomes do Anticristo, o príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Então é algo que vai acontecer, já está profetizado. E esse governo desse príncipe que há de vir será tenebroso, vai ter assolações, inundações, destruições. Daniel 11:15, ele se refere como rei do norte. Então nós podemos ter uma ideia de onde ele virá. Do norte, ali de Israel, pode ser da Rússia, da França, daqueles lugares. E o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Daniel 8:23 fala que ele vai ser um rei feroz, mas no fim do seu reinado, quando acabar
acabar os prevaricadores, se levantará o rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. Então ele vai ter o conhecimento para decifrar enigmas. Isaías 14, o verso 4, chama ele de opressor. Então proferirás este provérbio contra o rei de Babilônia e dirás: como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Ele vai trazer opressão sobre a terra. Isaías 16, 4. Habitem contigo os meus desterrados, ó Moabe. Serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, um reino de destruição. No livro de Apocalipse fala que chama Apolion, que quer dizer destruidor, porque o homem violento terá fim, a destruição é desfeita e os opressores são consumidos sobre a terra. Isaías 51, 13. E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir, pois onde está o furor do que te atribulava? Isaías também chama ele de angustiador. Em 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, o verso 3, Paulo chama ele assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo chama ele de homem do pecado, filho da perdição. Ainda em 2 Tessalonicenses, os versos 8 e 9 do capítulo 2, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Paulo também o chama de iníquo, um homem que vai cometer iniquidades. Tudo aquilo que é correto, que é certo, ele vai inverter, colocando o errado no lugar do correto. Nos nossos dias, quando alguém cria uma lei que prejudica a palavra de Deus, que é contra a palavra de Deus, traz iniquidade sobre a nossa nação. Então, iniquidade, o iníquo é isso, ele vai pegar o que é certo e vai colocar sobre aquilo que é certo o errado, parecendo que é certo. E as pessoas já estão se familiarizadas com isso, lembrando que todo governo do anticristo será sob a influência, a eficácia de Satanás. Então ele se levanta para vencer. Ele não vence, mas ele vai ter poder, domínio e controle durante um bom tempo sobre a face da terra. O apóstolo João chama ele de anticristo. Em 1 João 2, verso 18, ele diz assim: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então esse é o nome mais popular, mais conhecido, que os cristãos o batizaram de anticristo. Mas vocês podem ter percebido que ao longo de toda a história ele recebeu aí muitos nomes que o identificam. Em 1 João 2,22 ele fala assim: quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Bom, você sabe que mentira é uma característica exclusiva de Satanás. Ele é o mentiroso e o pai da mentira. E o governo do anticristo será totalmente regado pela mentira. E 2 João 1,7 diz assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que
que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Enganador. Então ele vai realmente enganar as pessoas. Todo mundo vai olhar e vai achar que está tudo muito bom, mas é totalmente um governo de engano. Apocalipse 13:1 é o outro nome comum que nós costumamos chamar o anticristo, que é a besta do Apocalipse. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Então, nós podemos ver que a besta do Apocalipse é o nome comum também dado ao anticristo. Apocalipse 13:2 diz assim: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de um urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Bom, nós já falamos lá na revelação de Daniel, capítulo 7, da visão que ele teve com esses animais. E aqui João está tendo a mesma visão, só que agora ele está vendo o sistema unificado. Enquanto tiveram lá no passado os babilônicos, os medo-persas, os gregos, os romanos, aqui João está vendo todos estes impérios em um só. O leopardo, o leão, o urso, ou seja, todo o domínio, tudo aquilo que aconteceu em cada império estará agora fundido no império só, que é o império do anticristo. Então você vai poder ver tamanha força deste império. Então todo mal, toda atrocidade, todas as pessoas que foram lançadas para as feras, queimadas, torturadas, estiradas, estaqueadas, rasgadas, degoladas, serradas, tudo isso que aconteceu entre aqueles impérios, agora toda essa maldade no pacotão só estará sobre o império do anticristo. Para você ter ideia de tamanha dor, tamanho sofrimento, tamanho caos que vai se alastrar sobre a terra. A impressão que vai dar é que será um governo indestrutível. Olha só, Apocalipse 13:4. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Olha a pergunta: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Tamanho poderio este império terá sobre a terra, tamanho domínio, controle eles terão sobre a terra. Apocalipse 13:7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Ele vai ter a permissão para guerrear contra os santos, permissão de Deus, e vencê-los. E deu-se-lhes poder sobre toda tribo, língua e nação, não somente sobre os santos, mas sobre toda a terra. 13:3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Ele vai morrer e ele vai ressuscitar sobre o poder e o domínio de Satanás. Tudo isso para se parecer com Jesus Cristo, para enganar e seduzir as pessoas. Apocalipse 13, versos 16 e 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então nós vemos aqui que ele vai ter o controle absoluto de tudo aquilo que plantar e colher, de todo o sistema financeiro. Ele vai ter o controle absoluto. E está dizendo mais, que ele vai controlar todas as pessoas. Ele vai implantar um sistema
de controle na mente das pessoas. Nós, nos nossos dias, nós já temos tecnologia suficiente para ter o controle da mente da humanidade. E o objetivo deles nos próximos 10 anos, todo ser humano esteja de alguma maneira conectado com a internet. Ele vai governar e controlar todas as pessoas. Hoje ele tem o nosso controle através do celular. Todas as pessoas que têm um celular mais moderno, qualquer sistema global já conseguem te achar, te controlar. Só que futuramente tudo isso vai ser implantado no corpo humano e aí ele vai ter um controle da mente. Por isso que a Bíblia fala em Apocalipse 13 que será na testa ou na mão direita, porque ele vai ter um controle absoluto do corpo humano. Apocalipse 13, 18 fala assim: aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então não será um computador que vai governar as pessoas, um sistema, é um homem. É um homem. E por que 666? É um enigma, não foi revelado ainda na sua totalidade, mas eu entendo que 7 é o número de Deus, o número da perfeição. Sempre que você encontrar 7 na Bíblia, na maior parte vai estar relacionado a algo perfeito. No 6º dia Deus criou o homem. E o anticristo, ele vai ser um imitador de Jesus. Ele vai querer se parecer com Jesus. E por mais que ele queira parecer, ele nunca vai chegar à perfeição. Então por isso que é 6, nunca vai ser 7. Ele sempre vai ser menor do que Cristo. Ele nunca vai alcançar a perfeição, porque ele é imperfeito. Então ele nunca chegará a ser 7. Apocalipse 17, versos de 8 a 12, diz assim: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não está escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis, 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então aqui a revelação é o seguinte: e são também 7 reis, 5 já caíram. No dia que João teve a revelação do Apocalipse, já tinha caído 5 reinos, havia um governando na sua época, e ele fala de mais 2 que virão. Então quais eram os 5 reinos que já haviam caído? O egípcio, o assírio, o babilônico, o medo-persa, o grego-romano, o grego-macedônico, perdão. Os romanos estavam atuando nos dias de João. Agora, o próximo império é a nova ordem mundial, um governo mundial, e desse governo mundial se levantará o último império, que é o império do anticristo, que também é o 8º. Apocalipse 18, 23 vai dizer assim: e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo, de esposa, não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Será um governo onde a bruxaria será exercida com muito louvor no período do reinado do anticristo. Apocalipse 13, versos 13 e 14.
e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Então será um reinado com muitos sinais e prodígios, como nós falamos lá que Paulo disse aos Tessalonicenses, será, sob a eficácia de Satanás. Então haverá muitos milagres, por isso o povo vai abraçar a causa do governo do anticristo sem muito questionamento, porque as pessoas gostam daquilo que vê. O anticristo, ele vai ditar e disseminar falsos ensinos, como Paulo disse na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2 e 11. Neste período, os homens não suportarão a sã doutrina, eles vão exterminar com a palavra de Deus. 2 Timóteo 4,3. Obedecerão às doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4,1. Muitas seitas heréticas, o misticismo e o sincretismo que muitas igrejas cooperam para a chegada do anticristo. Então tudo aquilo que é místico, propagado hoje, está fortalecendo a mente das pessoas para o governo do anticristo. Apocalipse 13, o verso 7, diz assim: Deus seria ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Apocalipse 13, 16, 17, o governo universal do anticristo será extremamente cruel e controlador. Ele terá o controle de tudo. O seu poder será irresistível. Apocalipse 13, 4. Vai blasfemar contra Deus e os santos que estão no céu. Apocalipse 13, 6. Contra a igreja que estará na terra, vai perseguir e matar. Apocalipse 13, 7 e 15. O anticristo será objeto de adoração em toda a terra. Apocalipse 13, versos 3, 4, 8 e 12. E 2 Tessalonicenses 2, verso 4. Adorar o anticristo é o mesmo que adorar Satanás. Ele, o anticristo, fará forte oposição a toda adoração que não seja a ele mesmo. Ele se assentará no templo de Deus. O templo de Salomão vai estar reconstruído neste período. Como Deus, fazendo-se passar por Deus, ele vai usurpar a honra e a glória que é só devida a Deus. Ele perseguirá de forma cruel aqueles que se recusarem a adorá-lo. Ele não vai matar de imediato. Lembrando que o objetivo dele não é matar as pessoas, é seduzi-las, é atrair elas para o seu governo, para adorá-lo. Ele não tem o intuito de matar, mas se a pessoa ficar irredutível e não quer aceitá-lo, primeiramente ele vai castigar, ele vai açoitar, ele vai torturar, ele vai fazer a pessoa perecer. Fica imaginando porque o reinado dele vai ser um reinado longo, muitas pessoas vão ter filhos, vão se converter, vão ser pegos. Imagina uma mãe vendo seu filho sendo torturado, a dificuldade, a dor que vai ser neste período. Estou citando um exemplo comum. Esse será um tempo de grande angústia, como disse Jeremias 30, no verso 7, Daniel 12, 1, Mateus 24, versos 21 e 22. A igreja que se converter nesse tempo será uma igreja mártir. Vão ter que pagar com a sua própria vida. Vão provar o amor a Cristo com a sua vida. Os crentes fiéis, eles vão vencer o diabo e o anticristo, preferindo morrer do que apostatar. Apocalipse 12, 11. Ele fará forte oposição a Deus e à igreja de Cristo. Ele se levantará contra a igreja, contra o culto e contra toda a expressão de fidelidade a Deus. Esse será
o ponto mais intenso da grande tribulação. Mateus 24, versos de 15 a 22. Ele será apoiado pela segunda besta, que é o falso profeta. Apocalipse 13, de 11 a 18. O falso profeta vai levar as nações a adorar a primeira besta, que é o anticristo. Ele vai preparar todo o terreno para que as pessoas adorem, tá? E a recusa em adorá-lo é a pena de morte, depois que passar, é claro, por grande sofrimento. Lembrando da junção de todos os impérios em um único império agora, que é o do anticristo. Assim como a noiva do cordeiro recebe o selo, então todo crente é selado. Apocalipse 7, 3, 9, verso 4. Os adoradores da besta também recebem uma marca, recebem um selo. Apocalipse 13, verso 16. O nosso selo é no coração. Efésios 1,13. Quando você crê no Evangelho e aceita Cristo como Senhor, o Espírito Santo vem e sela o nosso coração. O anticristo, ele vai ter o domínio na mente das pessoas. Assim como os que recebem o selo de Deus terão a vida eterna, os que recebem a marca da besta vão receber a condenação eterna. Apocalipse 14, verso 11 e Apocalipse 20, verso 4. Na Terra, nós já tivemos vários personagens que prefiguram o anticristo. Como Nirode, como eu já disse, Amã, lá no livro de Esther, você vai poder observar o comportamento daquele homem. Nabucodonosor, nos dias de Daniel, Antíoco Epifano, Tito, Nero, Hitler, Mussolini, Joseph Stalin, Mao Tse Tung, todas essas pessoas, elas tiveram características muito semelhantes às do anticristo. Hitler, por exemplo, foi chamado de um quase anticristo. Agora vamos ver a diferença de Cristo, Jesus, com o anticristo. Jesus, ele desceu do céu, João 6,41. O anticristo subirá do mar das nações, Apocalipse 13:1. Cristo é o cordeiro, Apocalipse 5:12. O anticristo é a besta, Apocalipse 13:1. Cristo é o Filho de Deus, Mateus 3,17. O anticristo é o filho da perdição, 2 Tessalonicenses 2,3. Cristo é o santo e o justo, Apocalipse 16,5. O anticristo é o homem do pecado e o iníquo, 2 Tessalonicenses 2,8. Cristo é o mistério de Deus, Colossenses 2,2. O anticristo é o mistério da injustiça, 2 Tessalonicenses 2,7. Cristo é a segunda pessoa divina, Mateus 28,19. O anticristo é a segunda pessoa da trindade satânica, Apocalipse 16,13. Cristo é aquele que é, que era e que há de vir, Apocalipse 1,8. O anticristo é a besta que foi e já não é e que irá à perdição, Apocalipse 17:8. Cristo é aquele que veio em nome do Pai, João 5:43. O anticristo é aquele que virá em seu próprio nome, João 5:43. Cristo é aquele que subiu para o céu, Marcos 16:19. O anticristo é aquele que descerá para o lago de fogo e enxofre, Apocalipse 19:20. Bom, em Apocalipse 19, versos 19 a 21, diz assim: E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem.
Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então nós podemos ver que ele será destruído. Todo o reino do anticristo será destruído. Ele não vai prevalecer. Jesus Cristo, ele vai colocar um fim em todo este reinado. E eles serão lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre. O que você quer servir? O que você quer servir? Nós vivemos uma cultura que mergulha de cabeça na tecnologia, sem jamais avaliar as consequências a longo prazo. Nós vivemos uma cultura que mergulha de cabeça na tecnologia, sem jamais avaliar as consequências a longo prazo. John Deere, autor do livro Do Jardim à Cidade, o poder redentor e corruptor da tecnologia, ele diz: quando a tecnologia tiver nos distraído tanto a ponto de já não a examinar mais, ela terá a maior oportunidade para nos escravizar. Você faz a sua escolha: Cristo ou anticristo. Quero te perguntar, quem são as duas testemunhas do livro do Apocalipse? Quem são os 144 mil selados? O que é o juízo das nações? O que é a batalha do Armagedon? Fique ligado, é o nosso próximo episódio. Eu quero orar com você. Santíssimo Deus, toma, Pai, a vida desta pessoa que nos acompanha. Ilumina, dá sabedoria, discernimento. Capacita, meu Deus, para que seja um servo fiel, um discípulo verdadeiro de Cristo Jesus na terra dos homens. Abençoa, meu Deus e meu Pai, com todas sortes de bênção. Escreve o nome, Deus, dele no livro da vida do Cordeiro, para a glória e louvor de teu santo nome. Amém e amém. Deus te abençoe e te dê a paz.